Todo dia um malandro e um mané saem de casa. Quando os dois se encontram, dá negócio. Malandro foi Olavo de Carvalho, que sem saber absolutamente nada de filosofia, que sem entender absolutamente uma vírgula do que escreveram os grandes pensadores e pensadoras da nossa história, conseguiu se autoproclamar filósofo e encontrou pessoas suficientemente ignorantes para acreditar. Mané fomos nós que permitimos isso. Mané foi todo mundo que deu um pingo de credibilidade a ele. Eu gostaria de lançar aqui um desafio, né, a quem discorda, a quem acha que o Olavão teve alguma contribuição na história da filosofia, né? Me mostrem, né, o que tem de minimamente relevante no pensamento dele, que não seja deturpação de outros pensamentos, que não seja ele simplesmente xingando e proclamando um monte de coisas sem comprovar a veracidade em momento algum daquilo que ele fala, ele simplesmente destilando ódio e ignorância para pessoas, muitas vezes, que também querem destilar ódio e ignorância, ou muitas vezes pessoas frágeis, né? A exploração do sofrimento, a exploração da falta de ego, muitas vezes, das pessoas que também têm dificuldades justas e honestas de entender a filosofia, de fazer o trabalho difícil, né? Que é realmente estudar, sentar a bunda, ler os textos, aprender o pensamento filosófico, ou outras coisas, né? Porque ele fala de tudo. É um trabalho árduo e sempre tem alguém para se aproveitar disso, sempre tem alguém para tirar vantagem, sempre tem alguém para vender promessas de paraíso. Olavo foi um deles e ele não vai deixar saudades. Quem está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem quiser contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer as pessoas que já estão contribuindo com o Apoia-se. Inclusive eu fiz um vídeo para vocês alguns dias atrás, tá? E daí fica a pergunta, né, especialmente para os meus colegas do meio acadêmico, para os meus colegas filósofos, para as pessoas que estão envolvidas na política, etc. Como diabos a gente permitiu que esse cara chegasse onde chegou? Se é verdade que ele, do nada, né, parece que surgiu do nada, bolsonarismo, etc., ele tem, na verdade, uma grande trajetória, ele tem, na verdade, anos e anos, décadas, né, décadas onde ele dialogava, onde ele traduzia textos de filósofo, onde ele falava sobre filosofia, sempre com sua completa ausência de potencial, sempre desse jeito negacionista, sempre simplesmente proclamando bobagens que a gente simplesmente deixou passar. A gente deixou passar, precisa ser feita autocrítica, tá? A gente não pode ter uma filosofia que permita esse tipo de coisa, uma filosofia cujos critérios, né, os critérios nos quais a gente permite ou enfim, cede o espaço para que existam pessoas, né, consagradas ou não. Claro que isso não se dá de uma maneira científica, claro que não existe um controle sobre isso, mas existiu sim muita gente infiltrada, muita gente dentro do meio acadêmico que também são farsas, tá? Que também são farsas. Eu não quero aqui demonizar o meio acadêmico, eu acho as universidades instituições muito importantes, tá? E estão entre as melhores instituições do nosso país, embora também possuam sérios problemas, né? Como tudo, né, na vida, mas enfim. Mas então, sem querer demonizar o meio acadêmico, a gente precisa melhorar, né? A gente precisa melhorar para não deixar esse tipo de coisa se repetir. E na verdade a gente está deixando, porque, né, é tudo uma questão de algumas pessoas que estão no meio, né? A gente pode se lembrar que existe negacionista climático e Janaína Pascoal, professores da USP, né? Como diabos entraram lá né, nessa que seria então a maior universidade do país. Então a gente precisa sim ficar de olho, porque Olavo não foi um evento isolado. E se vierem, né, falar de ódio do bem, como eu já vi pessoas falando, bom, só lamento, a gente está falando de um negacionista, a gente está falando de alguém que minimizou, disse que não existia uma doença que matou centenas de milhares de pessoas só no Brasil, a gente está falando de uma pessoa que não tinha nenhum compromisso com o mínimo de respeito para com as pessoas em necessidade, para com as pessoas que vivem num país no qual o desemprego cresce cada vez
mais, a fome cresce, a gente voltou para o mapa da fome por causa do presidente, que ele ajudou muito a eleger e que ele ajudou muito a legitimar. Ele ajudou muito a legitimar inúmeras pessoas que estão lutando contra um mundo melhor, que estão querendo transformar o nosso mundo, sim, num local para uma pequena elite parasitária poder lucrar cada vez mais e que essas pessoas que estão passando fome continuem passando fome, tá? O projeto é que essas pessoas continuem passando fome e não é simplismo da minha parte. Então, se vocês acharem, né, que não lamentar a morte porque é uma morte humana e blá blá blá, um ser humano e todo ser humano precisa viver e ser sacralizado, etc. Bom, só lamento, mas não sou cristão para começo de conversa, e os cristãos mataram muito mais do que qualquer pessoa que você vê por aí fazendo meme ou destilando aí esse ódio do bem, tá? Que é um termo medíocre, na verdade, porque não condiz com os fenômenos de revolta, né? Não condiz com as pessoas que estão se opondo, as verdadeiras pessoas que estão destilando ódio, propagando ódio, colocando ódio nas estruturas do nosso sistema para que ele se dê de maneira automática, né? Para que as pessoas em carência, para que as minorias sejam oprimidas de maneira automática pelo próprio sistema. Então, eu só lamento, eu acho que, inclusive, já demorou para a esquerda se sair do pedestal, né? Sair do pedestal da moralidade, etc. E assumir que a gente está numa guerra cultural, tá? A gente está numa guerra cultural e, né, do outro lado, Olavo foi um bom guerreiro, né? Ele conseguiu aí chegar onde ele não deveria chegar, onde a gente não deveria deixar que ele tivesse chegado em momento algum. Então fica aí a autocrítica, fica aí uma luta por um mundo melhor, precisa passar por um mundo onde esse tipo de pensamento não se crie. Ele saiu ileso validando discursos absurdos e fazendo lavagem cerebral em pessoas, né, de inteligência muitas vezes duvidosa, que se sentiam desamparados perante o mundo, né, da filosofia, do pensamento, o mundo onde a gente precisa em algum momento sentar a bunda, ser um pouco mais humilde, não precisa nem ser, nossa, humildade, blá blá blá, mas ser um pouco mais humilde, tá? Sentar a bunda na cadeira, estudar, ver as pessoas que estão realmente fazendo um trabalho sério, né? Não que nem Olavo que fala que todo mundo é charlatão, todo mundo é ignorante, eu sou a luz, venham até mim, né? Esse tipo de coisa não pode mais se criar no meio filosófico. Então, né, o Olavo se foi, não tem nada a ver com isso. Ele muito possivelmente morreu por uma doença que ele dizia que não existia. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Aí também, se não gostaram, faz parte, né? Não lamento aqui o que eu estou dizendo, porque estou bastante ciente de que a pessoa que se foi não é uma pessoa que merece que a gente lamente a sua partida.